Deus abençoe, irmãos. Nós já vamos à leitura em São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mostra, Senhor, cada um de nós a palavra que devemos saber no dia em que vivemos. Não estamos apenas para contar história do que foi a palavra, mas queremos estar certos o que é a palavra em cada dia e no dia em que vivemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus está em sua palavra. Você sabe que o sacerdote disse que Deus está na igreja. E o irmão Brana o corrigiu, dizendo: Deus está em sua palavra. E nós vamos discorrer um pouquinho, dentro de poucos minutos, este Deus que está em sua palavra, porque Ele é a palavra. Irmão Brana mostra isto para nós numa mensagem que ele pregou, intitulada Mostra-nos o Pai. O parágrafo 103 desta mensagem, ele então nos diz: agora vamos ver se Deus está em sua palavra. Agora vamos olhar para Deus em sua palavra. Não somente Ele está na palavra, mas Ele é a palavra. Isto mesmo, a Bíblia diz em São João capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus e sua palavra são o mesmo. A palavra, Jesus disse, é uma semente que o semeador saiu a semear. E qualquer semente germinada no tipo certo de solo vai produzir sua espécie. Bom, em cada tempo que a palavra foi semeada, ela produziu a espécie daquele tempo. Você já pensou bem hoje, se fôssemos semear a mensagem que é a palavra de Noé, teria que produzir a semente de Noé. Apenas nesse tempo teríamos uma arca e 8 pessoas salvas. Mas nós não estamos aqui apenas para contar a história do que foi a palavra no tempo de Noé. No tempo de Moisés, porque a palavra estava com Moisés, e Moisés era Deus, diz o profeta, para aquele povo. E Arão, seu irmão, era o profeta, mas Moisés era Deus. Deus gosta de fazer isso. Poderíamos pensar, Moisés tomou o lugar de Deus, mas ele não quis tomar o lugar de Deus como o Papa. Diz que é o vigário no lugar do Filho de Deus. Não, ele tomou o lugar de Deus porque Deus quis
Deus colocou ele lá e diz: você vai ser Deus, e o seu irmão vai ser seu profeta. Deus gosta de fazer isso. Isto é a simplicidade de Deus. Ninguém toma o lugar dele. Quando toma é porque ele mandou. E se ele mandou, você não pode ficar sem tomar aquele lugar, porque foi ele que mandou. Você tem que obedecer. Moisés teve que obedecer e ser Deus para Israel. Nós temos aí o profeta do século XX também, este livro, que foi escrito, e quando o irmão Branham já sabia que estava sendo escrito sobre ele, o profeta do século XX, e ali mostra também que irmão Branham foi Deus para nós, o quanto Moisés foi Deus para Israel. E eu creio nisso, porque era a palavra daquele dia. A gente tem que ver uma diferença quando a palavra é Deus, como Jesus Cristo. É Deus mesmo. Quando um homem é Deus, é porque aquela palavra, Jesus Cristo, está naquele homem. Por isso Moisés era Deus. E assim, irmão Branham era Deus. Deus não mudou, ele só mudou de morfe, só de corpo. Ele continua sendo o mesmo Deus que está em sua palavra, mas ele não podia estar na palavra dos dias de Moisés, ele está na palavra de Noé, não ia adiantar. Irmão Branham diz assim: a palavra do Pentecoste não funciona hoje. Eu creio que nos dias do irmão Branham as pessoas podiam dizer: esse homem não está bem. Falar que a palavra do Pentecoste não funciona hoje, porque você adora Deus no Calvário e ele já não está mais no Calvário. Você adora ele na cruz e ele não está mais na cruz. Isso é ser um católico romano, adorando Deus onde Deus não está mais. E as pessoas nunca descobrem onde Deus está, porque pensam que Deus está numa igreja e ele está na palavra. E a palavra tem o seu tempo de cumprir. E um dia a palavra cumpre na Alemanha, outro dia a palavra cumpre na Inglaterra, outro dia a palavra cumpre nos Estados Unidos, e outro dia a palavra cumpre no Brasil. E depois desse daqui a palavra vai cumprir entre os judeus. Isso que é Deus, a palavra. Deus, em sua palavra, ele manifesta em seu dia, sempre de uma forma diferente. Ele manifesta. E as pessoas não podem ver porque eles esperam ele sempre do mesmo jeito. Eles esperavam que Jesus viesse falando de Moisés. É muito bom vocês que têm seguido a lei de Moisés. Meu Pai vos abençoe. Falar que nem o Henrique Cristo, né? O Pai abençoa vocês. Não, ele não podia fazer isso, entende? Mas eles esperavam que Jesus chegasse e falasse com eles: se ele é filho de Deus, então ele vai chegar e dizer para nós que nós fizemos o certo, nós estamos na lei de Moisés, nós estamos no correto, ninguém prega o que nós pregamos, é nós e Moisés. Aí Jesus chegou e mudou tudo. É nós e Abraão. Jesus mudou tudo aquilo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, porque Abraão falou do meu dia e regozijou. Aí foi nisso que eles despertaram, regozijou. Mas ele está falando Abraão, ele nasceu esses dias mesmo. E aí logo ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é a palavra. Entende? Eu sou na sarça, eu sou uma arca, eu sou Jesus, e eu sou Branham. Hoje ele poderia dizer: eu sou a esposa, porque a esposa e o esposo é uma coisa só. Você não pode dizer que o ministério da esposa é diferente
porque ela só repete o que o esposo, o qual é a palavra revelada, já revelou. A esposa só tem que fazer aquilo. A diferença é que Deus só muda de morfe, Deus muda de corpo. E as pessoas esperam de um jeito, talvez nem poderia falar isso, mas o povo da mensagem esperava a ressurreição de Brana, e está aqui. Eles esperavam a ressurreição de Brana. Brana vai vir, vai revelar 7 trovões, 7º selo, novo nome. Então está aqui, filho, Brana está aqui. Eles deveriam ver isso. Se é uma ressurreição, então o irmão Brana está aqui, porque é a palavra, entende? É a palavra. Agora ele não está aqui no sentido do espírita, não é? Porque tem gente que ainda está crendo que irmão Brana aparece para eles, e que irmão Brana veio a eles, e a igreja, muito ingênua, ela crê nisso, ela arrepia, ela chora. Ai, meu pastor viu irmão Brana. Agora, se eu te disser que o irmão Brana diz que quando um parte daqui, se você vê ele é porque ele está perdido, e aí? O que você faria? Espírito sedutor, irmão Brana fala sobre isso. Como que você pode dizer que foi irmão Brana, que foi no seu quarto, irmão Brana que te deu uma mensagem, irmão Brana mandou eu fazer isso? Isso é espiritismo. Irmão Brana falou claramente, ele disse, um santo volta, ele está perdido, porque ele não pode voltar aqui. Voltava, aí eles podem crer, mas voltou, lá no tempo de Saul, era sangue de touro, sangue de bodes, mas depois do sangue de Jesus Cristo, o irmão Brana diz que não volta mais. Ele só volta falando na boca de um médium, de uma médium, que não tem nada a ver com a palavra. Por isso, quando você ouve a palavra, aquilo faz uma identificação entre você e aquela palavra. Se a palavra que um homem vem e prega, dizendo que falou com o irmão Brana, e faz uma identificação com você, você é tão espírita quanto ele. Mas se uma palavra que é dita, que o irmão Brana diz que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, se você crê nesta palavra, você se identifica com esta palavra, então você faz um com esta palavra. Aí Deus e sua palavra é o mesmo, porque Deus está em sua palavra. E aonde sua palavra está? A gente sempre, eu também era assim, falava em Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas Deus, em sua palavra, é Deus em cada tempo, cumprindo aquela Bíblia, aquele versículo, aquele capítulo, que ele reservou para aquele tempo. E não adianta você querer para outro tempo. Tem aqui outro parágrafo, 106, onde o irmão Brana mostra sobre isso, porque a palavra se torna ineficaz. Ela já não tem mais importância, ela não tem mais poder, ela não tem mais eficácia. Quando você muda aquela palavra de lugar, você não pode pegar, foi o irmão Brana que ensinou isso, você não pode pegar a mensagem de Noé e pregar hoje. Isso não dá certo. O próprio irmão Brana diz, você não pode vir com a mensagem pentecostal. Ele diz, se eu viesse com a mensagem pentecostal, eu estaria na era de Laodiceia e estaria errado. Foi ele quem disse. Então o que é isto? É colocar a palavra que cumpre. Cumpriu numa era, você trazer para agora. Ela cumpre agora e você não fica sabendo que aquela palavra está cumprindo. Então, o irmão Brana fala aqui sobre isso, tanto do presente como também do passado. Ele mostra que nós precisamos tomar cuidado. De 106 dessa mensagem, mostra-nos o Pai. Tão boa. Mas se você deixar algum rico tomar a palavra ineficaz, se você deixar algum rico tornar a palavra
ineficaz, sem valia, sem eficácia. Com mais educação do que conhecimento e bom senso suficiente para saber como colocá-la. Pode colocá-la em alguma era passada. O fulano colocou isso daqui tão bem, mas colocou na era passada. A mensagem de um só homem. Você sabe muito bem que a mensagem de um só homem pode ser colocada na era de Pedro. Na era passada, Jesus veio, falou sobre Pedro, posicionou aquela palavra para aquele dia. Mas quando veio William Branham diz que a mensagem de um só homem, eles não a queriam. Eles poderiam dizer também para o irmão Branham: esta palavra foi para os dias de Pedro. Jesus falou, foi para Pedro. O que você está fazendo em pregar esta palavra aqui? Branham te responderia: porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ia dizer a mesma coisa para você, porque a palavra cumpre em cada era. Amém? Então não deixa um pregador rico tornar a palavra ineficaz para você. É dizer, a mensagem de um só homem foi Branham. Foi Branham nos dias de Branham, como foi Pedro nos dias de Pedro. A mensagem é da esposa. Um só homem é no tempo da esposa. Essa é a mensagem. Que se você pegar e colocar na era passada, é você um pregador intitulado pelo irmão Branham um rique, tornando a palavra ineficaz. Como os pregadores do tempo do irmão Branham podiam dizer: não, a mensagem de um só homem foi Pedro. A mensagem seria ineficaz. Todo pregador hoje que diz para você: a mensagem de um só homem, de uma só pessoa, foi irmão Branham. Eles estão tornando a palavra sem efeito para você. Isso foi o que o irmão Branham disse: esse pregador é um rico. É como Elvis, o rico, quando o irmão Branham falou sobre ele lá atrás. Você chama ele de 1 e 2, se o seu filho tem um nome desse. Então, um pregador desse daqui, talvez é o 1, o Elvis é o 2. O que ele crê? Ele está fazendo a palavra ineficaz para o povo. Ele está dando o cumprimento da palavra de hoje, ele põe na era passada. Ele não viu na era passada. Então, por não ter visto, ele põe que ela é hoje. Ele não vê no nosso tempo. Por não ver no nosso tempo, então, ele aplica para qualquer outro lugar hoje. Mas quando chega na tribulação, ele diz: era mesmo, rapaz. Esse verdadeiramente era filho de Deus. Mas agora passou, você já matou ele? Você ficou ao pé da cruz? Você ficou ao lado da mensagem? E matou a palavra daquele dia, porque são assassinos da palavra do dia. Você não mata a palavra do tempo do irmão Branham. Você não mata, foi o irmão Branham quem matou aquela palavra daquele dia, porque era uma palavra que tinha que morrer para se tornar alimento. Ninguém pode alimentar com coisas vivas, é o que o irmão Branham ensina. Nós alimentamos com substâncias mortas. Tudo teve que morrer, até Cristo teve que morrer para poder ser nosso alimento. Até Branham teve que morrer para que a mensagem dele fosse verdadeiramente alimento. E aí está a mensagem da esposa. Não tem jeito mais. Aqui chegou no fim do caminho. Fim do caminho. Branham é o último profeta. Sim, é o último mensageiro. Perfeitamente. E a noiva é uma oitava? É um oitavo? O que não? É o mesmo. Ele é o mesmo. O que o marido e a mulher? Estamos falando de Bíblia. Estamos falando do que Jesus ensinou. Estamos falando que a palavra diz que o marido e a mulher são um. É o mesmo. Branham e nós somos um. Branham e a ressurreição isolada são dois. Branham e a dualidade são dois. Branham e o batismo em nome de William Branham são dois. Mas a mensagem da esposa é Branham e a esposa.
Eu sei que as pessoas devem pensar assim, mas a esposa, ela tem que ser dos Estados Unidos. Mas naquele dia, quando apareceu a esposa, a noiva daquele dia, ele dizia: é uma vergonha, senhor, que nós temos feito para preparar uma coisa dessa para o senhor. Aí Deus disse para ele: vai passar outra vez. E é nisso que o irmão Brana disse: esta é a única que passa 2 vezes. Porque ela passou uma vez imoral nos Estados Unidos, com um profeta, um pregador que era Deus encarnado, e a noiva passou imoral. Ela não tinha a vestimenta do profeta. A mulher veste o que o marido gosta, o que o marido dá, o que o marido permite. Eu estou falando do linguajar, não do século que nós vivemos. Estou falando do linguajar antigo, da Bíblia. A Bíblia não é de hoje. Ela é hoje, mas ela não é de hoje. Ela vale hoje, mas ela não é de hoje. Ela é antiga. E você tem que continuar com aquela palavra, porque a palavra é a mesma. Então, o que a esposa faz? Ela veste o que o marido dá. Ela vive o que o marido dá. Porque se ela fizer diferente do que o marido dá, ela é uma adúltera. Ela não é a esposa dele. A gente vai meditando nessas coisas, por menor que seja, mas toda parte, como todo homem tem uma costela, que todo homem precisa casar, para completar, porque ele é incompleto. E a mulher precisa casar porque ela só é uma costela, não está com nada. Só que a mulher hoje, de costela, ela passou a ser cabeça. Ela pensou que o osso da costela era o crânio. E a lei colocou ela em coigualdade com o homem, mas a Bíblia coloca ela no lugar. Você tem que pensar nisso no caso de Cristo e de Brana. A noiva que saiu de Jesus, ela saiu da costela dele, por isso ela sofreu nas eras da igreja, por isso ela morreu, porque ele morreu. Ele deu a vida por ela. Ela também, durante 7 eras da igreja, passou em certos períodos que deu a vida por ele. Porque ele é ela e ela é ele. É a costela. Eu sei que tem hora que essas coisas aqui chocam um pouco a cabeça das pessoas. Mas eu só queria colocar também os pontos certinhos para que nós, como cabeça, como Cristo é, como Brana foi, nós, como cabeça, sejamos um cabeça normal. Não sejamos uma cabeça louca. Não sejamos uma cabeça extrema. Vocês vão me entender? Uma cabeça normal. Eu quero assim. Né? Você tem que saber se Jesus quis assim. Se Jesus não quis assim para com a esposa, então eu não posso querer assim para com minha esposa. Não posso. Eu tenho que querer assim do jeito que Jesus quis assim. Então eu posso querer que ela acompanhe o meu corpo, porque ela é uma costela do meu corpo. A igreja é uma costela do corpo de Cristo, e esta noiva do último dia é uma costela do corpo da revelação. Nós só somos uma costela, mas você tem que saber, essa costela é 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Uma costelinha. E que Jesus não pode ficar sozinho depois da 7ª era da igreja. Eu sei que as pessoas não gostam, mas Jesus não vai ser um beatão. Jesus casou. Não estou contra quem não casou, não. Só que vai ter que entender a vida inteira, sou incompleto. Por quê? Está faltando uma costela. Falta uma costela. Foi por isso que Jesus não casou, diz o irmão Brana. Quando ele veio na terra, ele não casou. Porque ele casaria aqui no fim.
É um casamento espiritual? É a revelação? É a palavra? É. Mas seria aqui no fim que ele ia casar, porque não deu certo lá atrás. Ele não casou estando solteiro, não importa o que a igreja diz, não importa o que os historiadores dizem, que ele viveu com Maria Madalena, eles são blasfemos. Jesus era Deus. Ele só podia viver com a palavra, porque ele é a palavra. O marido tem que dormir com a costela dele. Como que o marido vai dormir com a costela do outro? Como que Jesus vai dormir com a costela de outro, com a costela do anticristo, do falso profeta? Como o irmão Brana, o homem da revelação, vai dormir com uma igreja, uma costelinha que não creu naquela revelação? Ele não pode dormir com ela. É por isso que essa mensagem, ela tem que penetrar em nós. Nós nascemos dela, porque nós somos ela. Aquele pedacinho que falta em Jesus sou eu. Ele diz, agora que eu vi que você está doido mesmo. Ué, o pedacinho que faltava aqui em mim está ali atrás, chama Ruth. É o que faltava. Completou. Eu estou falando do que é moral, do que é real. Do que é real. Completa aquela costela. Completa o corpo. Aí o corpo está completo. O corpo de Cristo não estava completo. Jesus não casou com a noiva americana. Os americanos arrepiam. Como que ele casou? Como foi que irmão Brana viu a noiva da América? Ele viu ela despida. Então ela não tinha palavra, não era a noiva dele. Não era a noiva dele. Aí teve que o profeta morrer. Esta palavra é que veio falar ao nosso coração. E aqui no último dia, Deus descobriu o pedacinho que faltava para completar seu filho. O que é o filho? O filho é um Deus carne. Mas ele não tem esposa, mas agora tem. Ele não tinha uma costela que dava certo com ele. Cada costela que apareceu não deu certo, casou com o Estado. E aí ele teve que pegar poucas pessoas que fariam parte da noiva do último dia. Ele tinha que tomar parte daquelas eras. Não foi toda a era, tinha que tomar só algumas pessoas daquela era para poder ajuntar e formar a esposa no último dia. Porque é só nós? Não. Mas sem eles, ou eles sem nós, não são aperfeiçoados. Eles, Velho Testamento, quando Jesus chegou, aperfeiçoou. O irmão Brana diz que aperfeiçoou o ponto dos mortos ressuscitarem. Aperfeiçoou o paraíso. Então, agora, Deus não seria completo como marido sem uma esposa, que não é sexual. É a palavra revelada. A esposa é a palavra revelada. Durante as 7 eras, a esposa é Jesus Cristo. Irmão Brana fala disso. A esposa é Jesus Cristo. Ele é o Senhor Jesus, ela é a senhorita Jesus Cristo. Isso dentro das 7 eras da igreja. Mas agora o próprio Jesus Cristo veio e manifestou outra vez entre os gentios, porque tinha manifestado entre os judeus e eles o rejeitaram. Ele veio e manifestou entre os gentios. E ele não tira uma noiva dos judeus, mas uma noiva dentre os gentios, para o seu nome. Se ele tira uma noiva para o seu nome, ele está tirando uma noiva no tempo do novo nome. Olha para você ver. Por que não saiu no tempo do irmão Brana? Porque a América não creu no novo nome. A América não quis mudar de nome, tinha que mudar de nome. Quando você vai casar, tem que mudar de nome. Agora já não chama mais Silva,
Mudou de nome. Entendeu? Você vai perceber isso. Agora, já não leva mais o nome do seu pai denominacional. Agora você casou, agora você leva o nome do seu marido. Você encontrou o seu corpo. Ó mulher, igreja, você encontrou o seu corpo. Ó Cristo, o Senhor encontrou sua costela. Não é que somos grande coisa, é nisso que você se engana. Cada vez que Deus vem, o povo é simples. Para que matar um mundo e salvar só 8? Para que isso? Só tem que ser isso. Os milhares, os milhões que se perderam, mas não tinha nada a ver com o corpo dele naquele dia. Não tinha nada a ver com Deus daquele dia. A mesma coisa foi no tempo do irmão Brana. Assim a igreja se perdeu. Por quê? Porque ela nunca conseguiu fazer a palavra eficaz. É um pregador rico que vem e torna a palavra ineficaz. Está aqui, ó. Mas se você deixar algum rico tornar a palavra ineficaz, com mais educação do que conhecimento e bom senso suficiente para saber como controlá-la, pode colocá-la em alguma era passada. Não é o que eles têm feito na nossa era? Não é que fizeram na era do irmão Brana? Irmão Brana veio, pregou o que pregou. Quando irmão Brana pregou batismo em nome de Jesus Cristo, ele disse, não, isso é para os apóstolos. É para a era apostólica. Oh, como pode? As pessoas eram pregadores pentecostais que tinham uma mensagem ineficaz para entregar ao povo, porque estava tomando aquela mensagem e dizendo que ela é da era passada. Não. Essa mensagem era de Brana, do seu dia. Eles tinham que aceitar a mensagem daquela hora. Não podia aplicá-la para Pedro. Não podia. Hoje nós não podemos aplicá-la para Brana. Eu sei que eles têm dificuldade de ver isso, mas é a palavra, você não pode mudar. Deus em sua palavra. Se você disser que Deus está indo em Apocalipse 10, de 1 a 7, Deus não revelou nada. Se você disser. Mas se você disser que Deus, em sua palavra, Apocalipse 10, 8 a 11, então você está dizendo, estou comendo o que Deus me deu de alimento da era passada. Da era de Brana. Esta serve para alimento. De uma era você tem que queimar. Queima de uma era, porque não se pode comer na outra era, alimento da era passada. Agora nós e a era do irmão Brana somos uma era só. E nós estamos comendo o mesmo alimento. Porque o irmão Brana mandou queimar o alimento pentecostal? Porque disse que aquele alimento estava estragado da era pentecostal. Porque aquilo já era a era passada. Porque a mensagem que nós pregamos, não podemos dizer, é do tempo do irmão Brana só. Eu vou pregar uma mensagem, e essa mensagem aqui é o irmão Brana, a única pessoa, que ele diz, opositores de uma única pessoa. Nós temos o próprio profeta falando sobre estas coisas. E são opositores da mensagem, do dia, são opositores da palavra que está com eficácia hoje, quer dizer, está produzindo, ela está funcionando, Deus está falando ao coração só do eleito. Então você não ora para uma era, não olha para uma era passada, senão você se torna esta palavra ineficaz. A era por vir. Gente, irmão Brana veio. A gente aplica isso a vida toda. Irmão Brana veio, pregou, revelou. Eles estão dizendo para o porvir. Irmão Brana vai vir. O Messias veio, pregou, curou, salvou, falou com os judeus, foi rejeitado. Ele disse, não, hoje aí estão os judeus esperando o Messias. Agora, eu te afirmo, para eles teve duas voltas. Para eles teve a primeira, e agora depois que termina com os gentios, volta para ele outra vez. Para nós não. Para nós, quando Jesus Cristo é alfa e ômega, ômega é aqui.
com o profeta, o último profeta. Ele é Jesus e ele é Brana, alfa e ômega. Isso é o que Deus é, o que Jesus é, alfa e ômega, princípio e fim. Então, essa mensagem que nós temos completa Deus. É porque Deus é imperfeito? Não, enquanto ele não casa, ele é incompleto. Ele fez o homem à imagem dele, o homem teve que casar, e ele também veio, ele tinha que casar, mas não era um casamento consensual, sexual, ele tinha que chegar a uma era em que toda a sua palavra fosse revelada, então aquilo revelaria o que Deus é, ele é a palavra. Então essa igreja desse último dia também é a palavra, ela pode casar. Tem coisa que vai dar choque a vida toda, porque aqui na terra tem muita coisa desajustada, tem muitos casamentos que não foi Deus que fez, tem muitos corpos e muitas costelas. Não, mas todo mundo tem sim, mas a questão está aí, tem o corpo do homem, mas a costela não dá certo. Aquela costela não dá certo. A vida inteira aquela costela não dá certo. Você sabe o que é aquela coisa que você fica assim, sofrendo e senta e remexe para lá e para cá. Então, tem uma costela, as minhas costelas estão tudo no mesmo lugar, não tem nenhum probleminha. Aqui está tudo certinho. Tudo certo, as suas também estão. As costelas estão tudo certinho aqui. Então, a costela que vai completar esse vazio debaixo do coração aqui, essa costela tem que ser igual às outras. Se é esse corpo costelar, esse peito, pois diz Mombrano, nesse peito tão fraco palpita um coração onde habita o Espírito Santo. Se nesse peito, todas as costelas, formando 7 eras da igreja, 7 selos, 7 trovões, foi revelado. Então eu tenho que encontrar, Deus tem que encontrar para ele uma costela que dá certo com a revelação que o 7º anjo revelou, porque o 7º anjo é este aqui, Deus em sua palavra. Deus no 7º anjo. Deus em Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso é Deus em sua palavra. Deus em Apocalipse 10, de 8 a 11. Deus em mim, Deus em vocês. Nós todos formamos a costela. O corpo já está feito. Nós só formamos a costela. O homem leva a vida inteira. É aquele que ora a Deus, como o irmão Brano ensina, ora a Deus para encontrar a costela. Porque o irmão Brano mostra que casamento não é predestinação, é escolha. Agora você escolheu uma costela, vai viver machucado a vida inteira. Pois uma costela não é desse lugar. Essa costela não é desse lugar. E vou te garantir, a sua costela é do tempo que você vive aqui. Sua costela é desse tempo que você vive. Tem hora, eu não posso nem entrar nesses pormenores, que dá algum problema em casamento. Mas eles querem procurar costela no outro lugar. Mas como que é a sua? A sua americana? Então você tem que ter costelinha americana. A sua costela é brasileira? Então você tem que encontrar. Agora você pega a costela toda brasileira e coloca uma costelinha mulher americana. Eu estou falando que dá problema. É a questão. Cristo, o esposo, é a palavra revelada. Então você não pode pôr a palavra revelada onde não foi revelado. Essa costela não dá certo aí onde não foi revelado. Você tem que pegar a palavra revelada, a costela também é revelada. Isto é, a esposa é revelada. Pai Celestial,
ajuda cada um de nós. Só o Senhor pode dar graça para podermos, com sabedoria, encontrar nosso lugar em Cristo, na palavra da hora, Senhor. E estamos certos nesse dia que o Senhor tem para formar essa costela gente de toda parte. O Senhor tem para formar essa costela, o Senhor tem desde a primeira era até hoje, passando pela 7ª era americana. O Senhor vem aqui também no Brasil e outros países vizinhos, está formando, tudo isto forma aquela costela que crê na revelação. E eles terão que vir, porque nós já estamos aqui. E eles terão que ser perfeitos, porque nós aqui temos a mensagem perfeita. Nós não temos uma mensagem de 2 selos, 5 selos, 6 selos revelados. Nós temos uma mensagem completa. Então, Senhor, é isso que faz com que todos os demais das eras anteriores chegam a serem aperfeiçoados, porque eles, como eleitos, eles creram na palavra do dia. O Senhor era aquela palavra, Deus em sua palavra em cada era. E agora o Senhor nesse dia final, na sua palavra em Apocalipse 10, 8 a 11, que a sua esposa, que não come coisa de outro homem, ela não alimenta com alimento de outro homem, ela alimenta com o alimento da palavra revelada, porque a palavra revelada é o esposo. E a esposa, essa costela, está alimentando com esta palavra revelada. Ajuda seu povo, Pai, seus filhos. Dá-nos cada dia mais entendimento para viver esta palavra, crer nela e fazer a sua vontade. Tira de nós toda coisa má, ruim, para que possamos já encontrar um bom lugar para nós no nosso casamento aqui na terra, onde nós podemos encontrar a nossa costela, não como Adão, Senhor, que teve uma costela adúltera, e ele era o culpado daquela mesma costela, porque o que ele fez depois foi ouvir aquela costela, ouvir aquela mulher, e se perverter igual e tomar todo o peso e pecado que ela havia praticado. Assim, Senhor, que cada moço possa encontrar sua costela, cada moça possa encontrar o corpo no qual ela possa preencher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Selos se abriu quando Brana subiu, suspenso bem ali no ar. Então Cristo desceu e a mensagem deu, pisando sobre a terra e mar. E eu não pude estar ali, mas posso afirmar que vi. Eu vejo pela fé que Cristo Brana é, e Brana era Cristo aqui. Não vou me preocupar, já posso me assentar e a sua mensagem ouvir. Eu canto com prazer, eu sinto seu poder, e Cristo vai me conduzir.
Eu não pude estar ali, mas posso afirmar que vi. Eu vejo pela fé que Cristo brana é, que brana era Cristo aqui. E Cristo se encarnou, a mim se revelou, saindo bem de trás do véu. Em brana ele desceu e a mensagem deu: agora posso ir ao céu. Eu não pude estar ali, mas posso afirmar que vi. Eu vejo pela fé que Cristo brana é, e brana era Cristo aqui. Eu não pude estar ali, mas posso afirmar que vi. Eu vejo pela fé que Cristo brana é, e Cristo era brana aqui. Aleluia.